Shalom, shalom, sejam bem-vindos a mais um Israel para Jesus, programa destinado a trazer informações, conteúdo sobre a cultura judaica, sobre o povo judeu, aqui no Brasil e espalhado em todas as partes do mundo. Falamos sobre a história deste povo, tanto no período bíblico quanto no pós-bíblico. Falamos também a respeito aqui de testemunhos de judeus que tiveram encontro com o seu Messias, com Jesus, tiveram suas vidas transformadas, enfim. Nosso foco aqui é falar sobre os judeus, sobre o povo de Israel. Esse programa é um programa promovido pelo Instituto Tzadik em parceria com a IPP-TV, a sua TV missionária. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para a humanidade, né? E sobretudo para o povo de Israel, porque é um assunto intimamente ligados a ele, porque é um assunto que nós temos aí difundido pelas Escrituras Sagradas na Bíblia, e a gente vai saber como que o povo de Israel, como que os judeus tratam a respeito deste assunto, né? Hoje o tema é a respeito da redenção de Israel. Será que os judeus aguardam este momento? Será que os judeus não tratam isso com muita seriedade, levam a sua vida de uma forma, né, cotidianamente aí falando? A gente vai abordar um pouquinho sobre este assunto, e para conversar conosco aqui, nós estamos com o pastor Tarcísio, direto de Israel. Seja bem-vindo, meu irmão. Shalom, mais uma vez juntos aqui. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, aí a gente agradece, nós que agradecemos. Nós tivemos na semana passada, no programa passado, né, com o pastor Tarcísio, abordando aí alguns assuntos a respeito, né, de como que a vida tem acontecido depois aí dos últimos conflitos, da última guerra, e agora a gente vai falar sobre o assunto de redenção, né? Pastor, eu gostaria que você começasse aí falando pra gente, né, como que o judeu geral, aí, de uma forma em geral, espera a sua redenção, se é a que esperam, né? Eu não sei se também você já pode falar aí na sua resposta, se esse é um assunto aí intimamente exclusivo de um judeu mais religioso, ou se um judeu também secular, nestes momentos assim de dificuldades, né, acaba também trazendo para si essa esperança aí de uma redenção, de uma paz. Como é que o judeu geral recebe ou trata a respeito desse assunto? Bom, eu vou, antes de responder essa pergunta e o próximo, continuarmos o bate-papo aqui, vou falar assim, como eu entendo hoje a minha contribuição aqui com o Instituto. Eu já acompanho o Instituto de Tzadik há, acho que quase uma década, e tive o privilégio de aprender muito e sempre admirei, e mesmo daqui distante eu tenho sido abençoado e consumido conteúdo, né, e muito aprendizado. Então, assim, eu entendo que a questão teológica ela tem sido muito bem trabalhada ao longo de muitos anos. Se eu acompanho há uma década, eu sei que já tem muito mais anos aí que isso tem sido explorado, e o tema da redenção e da salvação de Israel é um tema já muito bem tratado. Então, eu, como um pequeno servo aqui, eu entendo que hoje a minha contribuição é de poder trazer, lógico, esse é um assunto muito teológico, diferente do abordado no último programa, que tinha questões de fé também, mas era mais uma questão da vida cotidiana. Mas, embora seja um assunto teológico, eu entendo que a minha contribuição é trazer realmente essa, vamos dizer assim, esse experimento de campo, né? Essa percepção, não só nos livros ou entre os estudiosos, mas, vamos dizer assim, entre as pessoas comuns. Agora, também, com todo cuidado e preocupação, eu vou falar que existe o ditado que diz, né, se tem 2 judeus, tem 3 opiniões, o número não importa tanto, mas assim, não tem como falar o judeu pensa assim, porque o judeu não é uma pessoa, né, é um povo que diverge em muitas coisas, que é unido, mas que tem opiniões diversas, né, em muitos assuntos, quem dirá em temas aí sobre salvação, sobre eternidade. Então eu vou trazer essa questão assim mais, vamos dizer assim, mais do cotidiano, essa questão mais do dia.
E esse é um assunto que uma vez eu tive uma experiência no trem, eu estava indo para Jerusalém, e comecei a conversar, tinham dois religiosos comigo, e ali eles começaram a perguntar, e é muito comum aqui as pessoas, se você não colocar um limite, elas vão te perguntar quanto você ganha, o que você faz, onde você mora e tal. Então, naquilo ali que eu permiti receber as perguntas, tal, fui respondendo e eu compartilhei que eu estava indo para uma reunião de oração, que eu era um crente em Jesus. E essa entrou justamente um que era religioso, me perguntou como que nós esperávamos a Geulah, né? Geulah é a palavra em hebraico para redenção. E eu expliquei um pouco para ele sobre essa nossa perspectiva a respeito da fé, do perdão, de que Yeshua veio para perdoar os nossos pecados. E, enfim, chegamos em Jerusalém, o assunto teve que ser interrompido, mas o que eu posso dizer assim, sim, é um assunto que teologicamente a gente pode falar que ele assim como no cristianismo, ele é desenvolvido ao longo da história. Então, se a gente lê o que está sendo falado ali por fariseus, saduceus há 2000 anos atrás, na época de Jesus, não necessariamente é a mesma linha teológica, expectativa de redenção, de eternidade, de um tempo vindouro, do mundo vindouro. Muita coisa evoluiu, muita coisa foi discutida, tem muitos aspectos externos que também influenciaram o pensamento judaico atual. Então, é um assunto, sim, dentro vamos dizer assim, da teologia, mas como qualquer lugar, se você parar e pensar, o Brasil é um país de maioria cristã. Se você parar e entrevistar pessoas na rua agora, inclusive evangélicos, católicos, pessoas que são cristãs praticantes, você não vai ter, talvez, unanimidade na resposta. Talvez eles vão falar um cristão vai falar que Jesus morreu, perdoou os pecados, mas vão ter divergências ali. E, inclusive, num povo que, como a gente sempre fala que judeu não necessariamente ele é religioso. Nós temos judeus ateus, temos judeus seculares, não são ortodoxos, mais liberais, e ali a expectativa sobre redenção vai mudar um pouco, vamos dizer assim, desse grupo que ele faz parte. Então, dentro do grupo tem também suas individualidades, mas se a gente entende um pouco como cada grupo ou blocos de grupos pensam, a gente começa a ter uma ideia melhor sobre esse pensamento. E, bom, o tema Messias está intimamente ligado aí com isso, com esse tema. Os judeus esperam o Messias? É uma ótima pergunta, porque eu acho que é isso que a gente mais fala quando até compara, né? O cristão espera a volta, o judeu espera a vinda do Messias. Claro, nós sabemos que há judeus que creem que o Messias já veio. Inclusive, a igreja primitiva e os primeiros discípulos, todos eram judeus. Mas existem muitas divergências a respeito disso. Porque tem grupos, se a gente colocar... a gente precisa entender assim, também que o judaísmo, falando como religião, ele tem os seus grupos, assim como a gente tem no cristianismo, catolicismo, ortodoxos, evangélicos, protestantes. Dentro dos evangélicos tem linhas que nos dividem teologicamente. Existem também divisões de pensamento dentro do judaísmo. Então, assim, se a gente colocar em dois grandes blocos, um mais ortodoxo, outro mais liberal, o ortodoxo ele vai ter essa expectativa, resumidamente falando, de sim, o Messias virá e ele vai ser alguém, é uma pessoa. Ele é o Ben David, o filho de Davi. Ele vem para ensinar a Torá para Israel, e isso vai não só ficar em Israel, vai extrapolar os limites e se cumprirão profecias de nações virem para cá para aprender sobre a Torá, principalmente.
está muito relacionado à questão do ensino da Torá, né? Essa questão da redenção, de ser salvo, tá muito ligado a isso, principalmente nesse grupo, primeiro grupo aqui, ortodoxo. Então, se espera numa era messiânica que ele vem para guerrear contra os inimigos de Israel, mas também para trazer um período de paz no mundo, fazer uma restauração desse Gan Eden, né, do Jardim do Éden, vamos tipificar assim, fazendo o Tikkun Olam, que é o conserto do mundo. Então é algo parecido e no sentido da fé cristã, vou dizer assim, no sentido de ser alguém, não só um tempo, né, do Messias ser uma pessoa. Inclusive há um comentarista, um rabino, que comenta que quando o Messias vier, ele traz junto a Nova Jerusalém do alto. Então, e aí dentro, só que eu tô assim, resumindo muito e não estou falando, então todo esse bloco cria assim, quem é esse bloco? Né, a gente pensar judeus ortodoxos, os que normalmente se vestem de preto, usam chapéu, kippá, ou também outros grupos que estão ali, que aqui são chamados de Dati Leumi, que seriam nacionalistas. Eles são muito piedosos, eles seguem bastante a lei da Torá também, mas a forma de comunidade deles, até de vestimento, é um pouco diferente desse grupo mais ortodoxo, que a gente às vezes até tipifica o judeu com esse grupo. E aí tem divisões, como por exemplo, mas ele é o que? Um homem que vem e morre e vive como um homem comum, ou ele é um homem divino, não o próprio Deus, que aí já é mais difícil no judaísmo disso aceitar, mas que ele é divino, então ele vai viver e não morre, né? Enfim. Então tem diversas, daria para fazer assim vários programas sobre pedaços dessa pergunta, né? O outro bloco seria o bloco liberal. Nesse liberal tem reconstrucionistas, reformistas, uma ala também de tradicionais que estão ligados mais à questão do judaísmo como cultura, não necessariamente como religião. Isto é muito comum aqui em Israel. Você ter, eu já vi, não estou falando de coisas assim, eu ouvi dizer, não, já vi pessoas que, por exemplo, jejuam em Yom Kippur, mas não acreditam em Deus. Eles jejuam por uma questão cultural, eles jejuam em memória de soldados, é uma forma de se conectar, que guardam festas, que fazem o Kabbalat Shabbat, mas é tradição, não é uma questão religiosa. Assim como a gente tem, por exemplo, pessoas que comemoram o Natal e não necessariamente ligam isto com uma festa cristã ou o nascimento de Jesus. É uma questão tradicional, antropológica, social. Né? E esse bloco, não necessariamente que faz apenas por tradição, mas bloco mais liberal, que aí você tem uma parte religiosa e também uma parte secular, é o bloco que mais cresce hoje em Israel. Então, é um movimento que hoje representa mais da metade de Israel. E aí, dentro desse movimento, você tem religiosos mais reformistas, mais conectados com o mundo secular, e você tem aqueles que são que estão conectados numa visão, vamos dizer assim, mais social, mais política, que vão para um ateísmo, para um gnosticismo, e que não tem uma expectativa em uma figura de um homem Messias. Tive conversas assim ao longo desses quase 6 anos que eu estou aqui com amigos de perguntar: você crê que o Messias vem? E alguns rirem de mim e falam: não, isso não vai acontecer. Então, assim, você tem muitas expectativas diferentes quando a gente fala do povo judeu a respeito desse tema. Mas dentro desse bloco é muito mais a crença numa era messiânica do que necessariamente na figura de um homem, de uma pessoa. Então é uma era de paz, é uma era que é nada, é uma era do conhecimento do Senhor.
enchendo a terra, do conhecimento da palavra de Deus. E isto, se vem de Deus ou não, vai depender de quem é essa pessoa dentro desse grupo. Se é uma pessoa mais religiosa, embora liberal, mas ela é mais religiosa, ela vai crer que toda essa, vamos dizer, essa onda de paz e de bondade, ela está vindo do próprio Criador. Se é de uma pessoa mais secularizada, ou até indo para o ateísmo, é uma expectativa da melhora do mundo, né? De boas ações, porque o tema boas ações também é um tema muito forte no judaísmo, que é a questão da pessoa ser justa, e aí vai ter um lugar no mundo vindouro, é o tzadikim, né, são os justos. Então, assim, nesse segundo bloco, as nações mantêm as suas peculiaridades. Então, as religiões são mantidas, as culturas são mantidas, e o judaísmo tem parte nisso, mas ele não é o principal nesse processo. Ele é uma parte dessa era messiânica, né? Então, alguns creem que essa era já começou, porque também há uma influência muito forte nesse pensamento do iluminismo e da questão do conhecimento, e aí a gente vê toda a questão de avanços tecnológicos, enfim, tantas coisas, e o autoconhecimento humano, ele tem um papel muito importante nessa expectativa de era messiânica. Então, as pessoas se autoconhecendo, elas encontrando uma paz interior. É claro, talvez alguém vai falar, não concordo, não penso assim, é normal, porque você não está falando de uma pessoa, nós estamos falando de um povo com muita história, com muito tempo, e tem dati é quando a gente fala que alguém é religioso, mas quando a gente usa uma expressão aqui, lefi dati, é segundo a minha opinião. Então você pode encontrar aqui também, assim como tem no Brasil, uma pessoa que ela é religiosa naquilo que ela não está ligada e conectada a nenhuma tradição. Ela criou sua própria religião. Aqui também temos o dati lefi dati, que é o religioso segundo a sua própria opinião. Muito bem. E esse é um assunto a respeito do Messias que é encontrado de forma recorrente no cotidiano das pessoas, seja nesta ala, nesse bloco mais liberal, mas sobretudo entre os judeus religiosos, nas festas, no Shabat, é algo assim recorrente ou é de repente numa época do ano específica, onde se trata especificamente a respeito sobre o Messias? Como é que é a questão messiânica no dia a dia? Olha, eu não vou conseguir te precisar assim no sentido de qual a época, mas a percepção que eu tenho é que no bloco mais religioso, sim, a declaração que o Messias vem, e até nesse grupo tem vou comparar com um termo bem evangélico, assim, que seria uma denominação, que é o Chabad, que há pessoas que acreditam que o Messias já veio, que é o Rebbe de Lubavitch, né? Então, assim, tem são muitos pensamentos, assim, né, dentro disso. Então, no bloco religioso se fala muito sobre a vinda do Messias, a importância disso. Agora, o que eu vejo no geral, assim, é que, até comparando com essa expectativa de fim dos tempos, quando é comum assim você ver um cristão, quando vê alguma catástrofe, alguma coisa, falar assim, é o fim dos tempos, ou Jesus está voltando. Eu vejo que aqui entre o judeu, a expectativa desse, vamos dizer assim, fim dos tempos, ou dessa era messiânica, ela é num sentido mais positivo, assim. Então, em geral, eu não ouço a todo instante, principalmente aqui nesse pedaço do país, que é a região de Tel Aviv, que é a parte mais secularizada, você não vê assim as pessoas falando o tempo inteiro a respeito da vinda do Messias. Mas você vai ter uma expectativa sobre as coisas vão ficar bem, as coisas vão melhorar. E sim, Deus ele é apontado e falado em muito tempo, em muitos tempos, exceto por aqueles que não acreditam, os ateus.
mas há uma expectativa de um tempo melhor no mundo, um tempo de paz, um desejo sobre isso, né? Então é um pouco, como eu posso dizer assim, tem suas peculiaridades de acordo com o grupo que a pessoa faz parte, ou a formação teológica, enfim, sociológica da pessoa também. E qual que é a diferença assim, da visão do cristão messiânico em relação ao fim dos tempos? Do entendimento assim que um cristão messiânico tem para um judeu? Bom, acho que o principal é que a gente crê que ele já veio, né, e ele volta. E aí eu sei que dentro da nossa fé também, aí tem, igual eu falei, tem entre o judaísmo, tem no cristianismo, e na fé, vamos dizer assim, a fé judaico-messiânica, ela também vai ter muita divergência de acordo com a fonte, com a origem desses judeus messiânicos, né, das diferenças escatológicas que nós temos, enfim. Você tem aqui entre os judeus messiânicos pessoas que pensam diferente sobre o tema, sobre milênio, sobre tribulação, sobre arrebatamento. Vai ser muita origem muito importância na origem teológica dessa pessoa ou daquela comunidade. Então acho que essa questão da volta e a questão talvez sobre os sinais. É claro que se aponta muito e fala sobre Gog e Magog, por exemplo, eu já ouvi aqui, mas isso é uma percepção minha. O cristão, talvez, ele tenha olhado e falado muito mais sobre esses sinais, vamos dizer assim, mais de Mateus 24 ali, da guerra, da fome, dos terremotos, que também são apontados por profetas. Mas não que isso não seja aqui, mas eu não vejo isso com tanta ênfase apontando a respeito do final dos tempos. A questão da terra, principalmente para quem está aqui, ela é muito, talvez mais debatida, mais falada sobre numa ala talvez mais ortodoxa, Israel e o seu território, e ampliar o seu território, e tomar cuidado com os vizinhos que são contra, numa área mais liberal, ou talvez mais à esquerda politicamente falando, já é um pensamento um pouco diferente a respeito de alguns territórios, não tem uma preocupação, em muitos casos, sobre esse território prometido por Deus, ele é bíblico, então ele tem que ser toda a porção bíblica. Então, assim, eu não sei se eu fui claro não só sobre essa questão da segunda vinda, mas sobre ênfases dadas em pontos sobre o tema fim dos tempos, vamos dizer assim. Não, tranquilo. É porque, como você bem colocou, né, existe um leque grande, né, de pensamentos, não é um pensamento uniforme, né? Isso também é bem curioso, né? Como nas demais religiões e até mesmo dentro do próprio cristianismo, né? Eu queria que você falasse também, Tarcísio, eu não sei se você vai dizer que há uma diferença ou não, a gente sabe que o coração do ímpio, né, seja ele religioso ou não, é pecador. Todos são pecadores do mesmo jeito. Mas no sentido de comunicar o evangelho, de testemunhar a respeito do Messias, né, desta redenção plena no Messias, você acha que se há essa diferença, né, é mais fácil falar para um público mais secularizado, de Tel Aviv ou de outra parte de Israel, mas que seja mais secularizado, porque ele não é religioso, ou não é difícil, porque esse povo não quer saber nada de religião, é mais fácil falar com um ortodoxo, com um judeu religioso, porque já existe ali os pontos de contato, né, a crença nas profecias messiânicas, ou não, eles são mais duros, são mais resistentes. Existe aí alguma facilidade, se é que a gente pode falar, mais fácil ou mais duro entre um religioso ou entre um judeu mais secularizado? O que você pode falar sobre isso? Às vezes é meio escolher assim qual é o maior desafio, né? Porque são vários, mas assim é muito muito legal assim a gente pensar sobre isso. Eu tenho alguns amigos desses grupos aí que
que eu comentei aqui. E a resposta deles para esse tema, em conversas que a gente tem assim, elas são das mais variadas, realmente. Então, eu tenho amigo que eu pergunto, tá, ok, mas você espera o quê? Da redenção, né? Da vida, do mundo vindouro, da vida após a morte. Alguns me respondem assim, eu não penso muito nesse tema, eu não penso muito nesse assunto. Alguns dizem, e um pensamento também, que aí é importante a gente entender, que na grande maioria o judaísmo, ele não é proselitista, né? Ele não judaiza, ele não evangeliza, vamos dizer assim. Então, na mente do judeu, na sua grande maioria, né? Uma pessoa não precisa ser judia para ser salva para esse mundo vindouro. Então, é comum aqui em conversas as pessoas falarem assim, que importante é ser uma boa pessoa, um Ben Adam Tov, uma pessoa boa, que faz coisas boas. E uma vez conversando com uma pessoa que ela me falou assim, eu acredito, e ela mesmo que entrou nesse assunto, assim, a gente estava falando sobre a guerra, e ela falou assim, eu acredito que no final Deus vai pegar e vai falar, não, você, para a maioria das pessoas, você foi uma boa pessoa, vem cá, pode entrar para o meu reino, sabe? Então, assim, o pensamento sobre, vamos dizer assim, uma forma mais exclusivista para alcançar redenção é bem diferente do cristianismo. Né? O que cremos sobre a fé vem por ele, a salvação vem pela fé, e a fé nele, ele é o caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por ele, é diferente. Né? Um judeu não considera assim. Claro, você vai talvez encontrar um judeu que considera, mas na grande maioria não é assim. E aí, sobre o compartilhar, quando a gente fala então sobre o que cremos, que respeitamos, óbvio, e a gente entende muito que quem convence a pessoa é o Espírito Santo, né, e vai falar o coração, a pessoa tem que ter uma experiência profunda com Deus, com as Escrituras. Ainda há um entendimento muito ligado de Jesus com a questão religiosa. E o tipo de fé que nós representamos, falando aqui de nós evangélicos protestantes, ela é pouco conhecida não só entre os judeus, mas entre os árabes também. Eu vou compartilhar uma experiência. Eu fiquei internado aqui recentemente, fazendo alguns procedimentos cirúrgicos, e sempre que eu voltava da anestesia, eles puxavam alguns assuntos, e o assunto caía na questão da fé. Eu falava que eu era pastor, e aí eles, quando eu ia para o quarto, a enfermeira entrava e eu falava pastor, aí não entendiam a palavra, e eu falava, é como um padre, mas é protestante. Aí eles olhavam para minha esposa e falavam, mas padre não pode ter esposa. E aí eu falava, não, é protestante, é evangélico. E assim, muitos não sabiam o que era isso. E foi bem próximo da morte do Charlie Kirk nos Estados Unidos, e aí eu usei aquele gancho para falar um pouco sobre quem eram os evangélicos e no que acreditávamos. E numa das acordadas da anestesia, que eu falei que orávamos apenas para Deus, no nome de Jesus, e acreditávamos nele, não orávamos para santos, enfim, tinha ali uma enfermeira que era cristã ortodoxa, e aí ela explicou também um pouco, e tinha uma judia ortodoxa que até ela conhecia um pouco mais do que nós acreditávamos, e aí eu pude compartilhar um pouco, né, qual era o nosso posicionamento também em relação a Israel, que nós apoiávamos o Estado de Israel, enfim, é um grande desafio, como você mesmo disse, assim, às vezes eu fico pensando, será que o mais secular, por não pensar muito nesse tema, ele, quando a gente fala no que crê, ele é mais aberto, mas assim, ele também não está pensando muito nesse tema, no sentido, eu preciso me arrepender dos meus pecados, porque eles não têm esse pensamento, no geral, de que aquela coisa sabe, raiz clássica do protestante, de que o homem é mau, e ele é pecador, e ele precisa de um salvador, de um redentor, né, o tema redenção. Não, o pensamento maior, não, o homem é bom, ele foi criado por Deus, e ele tem capacidade de fazer coisas boas,
então ele tem que fazer boas ações para ser um justo e talvez por essas boas ações ele vai herdar o mundo vindouro. Se é que a pessoa pensa no mundo vindouro ou crê no mundo vindouro. Então são assim alguns desafios que eu entendo, e aí eu acho que eu até comentei isso no nosso último programa. Não é nenhuma maneira como se comunica propriamente o evangelho, a boa nova, ou quem é o Messias, mas é a expectativa que as pessoas têm a respeito da própria vida. Eu preciso ou não ser perdoado, eu sou ou não um pecador, eu tenho ou não que pensar na vida após a morte, vai ter ou não um mundo vindouro. Então, às vezes a maneira diferente de se pensar isto faz com que a mensagem fica um pouco... É um desafio muito grande que ela encontre ali aquele espaço, sabe? E aí é o que eu falo, a obra, é o Espírito Santo de Deus que pode ir realmente e preencher aquele buraquinho no coração. Muito bem. Pastor Tarcísio, esposa e família pastoreiam uma comunidade de fé, uma congregação em Israel, congregação do Bola de Neve, em parceria com o ministério lá, King of Kings, em Israel. E, pastor, quem quiser conhecer mais do trabalho, pode acessar suas redes sociais e bater um papo, né? Exatamente. Colocamos aqui a nossa rede social familiar, onde a gente compartilha não só as questões da obra, do ministério, mas também um pouco da nossa vida, um pouco do Israel não tão conhecido turisticamente, né, mais do dia a dia, e aqui o Kadur Sheleg Israel, que é Bola de Neve Israel, em hebraico, transliterado, aonde lá a gente coloca mais um pouco da vida da igreja, da comunidade aqui, dos cultos, da adoração, enfim, das reuniões que nós fazemos. Maravilha. Obrigado, pastor, mais uma vez aí por estar conosco em mais um programa. Que o Senhor abençoe, que vocês sigam sendo sal e luz em meio a esses desafios que você colocou aqui, né? Sendo aí um embaixador, né, do Senhor Jesus, um mensageiro aí das boas novas. Que Deus abençoe nesse trabalho, a você e toda a família, e muita saúde também. Amém, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Um abraço. E nós queremos agradecer vocês que estiveram conosco durante todo o nosso programa aqui. E eu encerro aí com um grande abraço, um shalom, shalom, e até o nosso próximo programa.